Senhoras e senhores, começamos agora mais uma transmissão do nosso Avelcast. Eu sou o Henrique Casagrande. Eu sou a Isadora Fontanari. E começa agora a nossa atualização mensal do mês de julho. A gente começa a nossa atualização mensal de hoje pelos Estados Unidos, onde a gente teve uma sinalização do Fed na sua última reunião de interromper o ciclo de aumento de juros, pelo menos nesse primeiro momento. Então, a gente tem aí juros nos Estados Unidos numa banda de 5% a 5,25%, mas ainda no radar possíveis aumentos ao longo desse segundo semestre do ano. E isso porque, os últimos dados dos Estados Unidos mostraram sim que o processo de desinflação ele está acontecendo, mas a gente ainda tem uma atividade econômica que está se demonstrando um tanto quanto resiliente. Isso também leva em consideração o fato de a gente ter um mercado de trabalho por lá bastante aquecido ainda no momento. Perfeito, né? E é legal salientar que ano que vem é um ano de eleição presidencial por lá e o próprio Jerome Powell deixou muito claro que, apesar de ter havido uma interrupção nesse ciclo de alta, ele não traz aí um otimismo exacerbado para o mercado. Ele não traz uma sinalização de um possível corte nas próximas reuniões. Muito pelo contrário, ele sinaliza que existe ainda muito trabalho a ser feito e que isso pode levar mais tempo do que o mercado aí, de uma forma entusiasmada, espera. Outro ponto legal de falar dos Estados Unidos é justamente essa alta que o mercado americano vem apresentando. Diferente do que muitas gestoras, do que muitos economistas esperavam para esse 2023, de uma possível queda, muitos falavam de um espaço aí de 15% a 20% de correção no mercado americano, a gente enxerga, pelo contrário, uma alta de 15%. Inclusive, se a gente for pegar os últimos 9 meses, essa alta ela supera 25%. E o que é legal a gente salientar e trazer para quem nos escuta, para quem nos assiste? Essa alta do S&P ela é baseada em 8 empresas, basicamente as empresas maiores de tecnologia. E isso é ancorado na inteligência artificial, né? A gente até estava brincando aqui que se fala muito nas redes sociais sobre essas novas plataformas, esses novos aplicativos que utilizam a inteligência artificial, inclusive, e isso vem crescendo muito. E nesse ano de 2023 é o que vem sustentando o crescimento da Bolsa por lá, né? Então é algo que a gente sempre traz, como ponto importante. Por vezes a gente não vai acertar o ciclo de mercado, apesar de muitos indícios mostrarem que a Bolsa ainda tinha espaço para uma eventual correção. Estados Unidos vem mostrando que segue um caminho oposto às apostas. Perfeito, Henrique. Indo para o outro lado do mundo agora e falando então de China, a gente tem aí uma meta de crescimento anual de 5% sendo ameaçada nesse momento, mesmo com todo o processo de reabertura da economia chinesa e também aí do governo estar propondo, estar em linha com políticas expansionistas. A atividade econômica chinesa ela vem decepcionando de uma forma significativa até o atual momento e a questão é, se essas expansões que o governo está fazendo em termos de política monetária e também fiscal vão ser suficientes, principalmente quando a gente olha para alguns segmentos específicos como setor imobiliário chinês e externo também. Perfeito. E a gente vai, obviamente, abordar o Brasil no decorrer da transmissão, mas é sempre importante comentar que o mercado esperava aí realmente uma retomada chinesa mais rápida. Inclusive, alguns economistas apontavam um crescimento para a China nesse ano até superior a 5%. E pelo andar da carruagem, talvez isso se torne mais difícil do que se imaginava no início do ano. Isso tem impactos no Brasil. Olhando para um setor específico, por exemplo, na China, a gente enxerga aí uma demanda fraca por minério de ferro, o que favorece algumas empresas do Brasil. Porém, lá, uma oferta muito grande de aço, ou seja, existe aço em demasia por lá, o que pode ser um risco aí para algumas empresas aqui do Brasil, numa eventual oferta chinesa, não só para o Brasil, mas falando do mundo inteiro, trazendo um produto aí, uma commodity mais barato que pode enfraquecer empresas no radar doméstico.
A gente observa também no âmbito de China, né, uma desvalorização significativa da moeda local, que naturalmente impacta nesses fatores que o Henrique acabou de comentar aqui para a gente. No que diz respeito a commodities, né, a gente vinha desde o início do ano comentando que elas seguiriam aí o ano em patamares elevados, agora com esse enfraquecimento da atividade econômica chinesa. Não que vão estar em patamares baixos, não, mas o receio que se tinha anteriormente é que fosse excessivamente alto o nível de preço dessas commodities, o que naturalmente deve se acomodar mais agora com esses dados recentes da China. E até antes da gente passar para o próximo tópico, ainda falando de China, a Isadora muito bem trouxe um ponto que tem total link com a questão das commodities. Quando a gente tem um mercado imobiliário desaquecido ou fragilizado de alguma forma, isso tende a criar um efeito cascata nas commodities, no minério de ferro, no aço, enfim, em todos esses insumos ali para a construção civil. Inclusive, o governo chinês, que tem uma mão muito forte por lá, ele já traz aí algumas medidas, né? E por incrível que pareça, inclusive de algumas implosões de construções para que haja aí uma nova construção, para que dessa forma a gente consiga, mesmo que de forma inorgânica, aquecer o mercado imobiliário por lá e aí fazer com que realmente o PIB chinês volte aí a patamares almejados no início do ano. Fazendo o link aí com questão de crescimento econômico, agora trazendo para o Brasil, a expectativa do time da XP é de que a gente tenha um mercado de trabalho desacelerando ao longo desse ano, principalmente nesse segundo semestre. A gente viu uma atividade econômica que foi positiva ainda no primeiro semestre do ano, mas que perdeu o fôlego de uma forma significativa. Desses dados, o consumo ele ainda deve se sustentar no curto prazo, porque a gente está tendo aí uma redução de inflação um tanto quanto expressiva e também por conta dos programas de transferência de renda do governo, como é o caso do Bolsa Família. Quando a gente olha já para a parte da dinâmica dos investimentos, o que se tem notado é de fato uma dinâmica um pouco mais desafiadora no que diz respeito à concessão de crédito, principalmente para pessoas jurídicas, e a gente sabe que esse é um grande gatilho, uma grande preocupação hoje de boa parte dos empresários brasileiros e que tende a afetar de uma maior forma a indústria de transformação, construção civil e também algumas empresas ligadas ao setor do consumo que acabam sendo mais sensíveis a essa questão de crédito propriamente. Perfeito. E aí, quando se fala de crédito, a gente vai voltar na boa e velha taxa Selic. Afinal de contas, a gente precisa de uma taxa de juros básica no Brasil, aliviando, flexibilizando um pouco para que todo o resto da roda, né, nessa esteira que a gente enxerga da economia, ela se torne um pouco mais fácil. Porque quando a gente fala do empresário, quando a gente fala da indústria, a gente fala de geração de emprego. A gente fala do mais alto patamar até o mais baixo. Isso é a cadeia produtiva do Brasil. E a gente enxerga alguns indícios, né? Depois de algum tempo, de certa forma, de um certo atrito aí entre o Lula assumindo aí o primeiro semestre do novo governo, com o Campos Neto, fazendo aí uma gestão continuada desde o governo anterior, na figura do Bolsonaro, até agora, nesse primeiro semestre do governo Lula, na frente do Banco Central fazendo uma gestão muito positiva. E esse embate foi mais ou menos o que a gente enxerga aí de um governo que quer um auxílio no que tange uma forma mais fácil de governar, dando ao brasileiro, dando ao povo, de certa forma, um conforto maior, porque a gente reduzindo os juros, a gente melhora as condições aí de crescimento do país como um todo. Porém, isso não é feito de uma forma qualquer ou sem uma metrificação. E cabe ao Campos Neto fazer, de certa forma, essa regulação, né? Então, agora a gente já tem, depois de alguns meses de dados, de indicadores, um eventual espaço para um corte, aí, para um possível corte, trazendo justamente o que a Isa muito bem salientou, talvez um final de 2023 de uma Selic mais branda. Exato. A expectativa de mercado hoje é de que a gente encerre o ano de 2023 com a Selic na casa ali dos 12%. A gente está hoje com ela em 13,75%. E são justamente esses pontos que o Henrique comentou, né? Hoje o Banco Central está começando a colher o fruto de uma política que foi muito bem feita e de forma bastante criteriosa Perfeito. Ao longo dos últimos anos. E antes você tinha uma expectativa de inflação mais baixa, ok, no curto prazo,
prazo, a médio e longo prazo, essas curvas elas eram um pouco maiores e a gente viu que nessas últimas semanas essa expectativa de inflação também a médio prazo, ela deu uma atenuada e tudo isso abre espaço para que o Banco Central possa, sim, começar essa política de flexibilização de juros. A expectativa que os analistas da XP têm hoje é de uma redução de 0,25 pontos percentuais na reunião de agosto e a partir da reunião de setembro, essa redução passa aí de 0,5 pontos percentuais. Perfeito. E toda essa perspectiva e toda essa expectativa de queda de juros favorece a nossa bolsa. E é impossível a gente não falar de bolsa brasileira num primeiro semestre positivo como foi esse, né? E até citei alguns dados aqui que as perspectivas econômicas, a diminuição de riscos ou ruídos políticos, porque se tinha um temor muito grande nesse início do novo governo do PT, isso deu uma tranquilizada, uma amenizada e conforme foram passando-se os meses. E também, né, as leituras de inflação. Esse conglomerado de fatores fez com que a nossa bolsa aí realmente tivesse um upside interessante, né, trazendo um pouco mais de ânimo aí para os brasileiros. A gente ultrapassou, depois de um bom tempo, a casa dos 120 mil pontos, o que obviamente nos traz aí uma pergunta. Isso tende a continuar? Foi-se essa primeira onda de alta do Ibovespa? Então, esses pontos também são importantes, de fato, a serem debatidos. A XP aponta para um 2023 fechando 130 mil pontos o nosso índice, o que, de fato, ainda depende, tem alguns riscos ainda nesse processo, como, por exemplo, a gente falou sobre radar global, né? A gente enxerga o mundo numa recessão, isso pode impactar diretamente o Brasil no que tange as commodities, como a Isa salientou. Então, ainda existem alguns fatores que precisam ser analisados, mas as perspectivas são boas. Afinal de contas, hoje a nossa bolsa ela transaciona, a gente fala que ela trada a 8,2 vezes o PL, que é o preço sobre lucro, o que ainda está bem abaixo da média, né? A nossa bolsa ela tem um desconto de 50% frente às ações globais. Então o Brasil ele ainda está bem posicionado. O investidor que hoje em casa se pergunta, será que passou o tempo de entrar em ações? Ainda não. A gente ainda vê muitas empresas boas com valores aí bem descontados, né? Até a Vale é um exemplo disso. A gente falou sobre China, a gente falou sobre minério. É importante salientar a Vale. Vale teve um recuo de 26%. Será que acabou a Vale? Hoje a Vale é a maior empresa do nosso índice. Então, assim, é um momento que a Vale passa e que para quem busca ter uma boa empresa em carteira entrando com valor descontado, pode ser uma boa alternativa. A gente, que nem sempre ressalta, a gente não tem como adivinhar o dia de amanhã. Mas olhando uma empresa desse tamanho, com esse portfólio, com essa estrutura, com essa solidez, com um desconto aí de 26%, uma queda que ela teve do início do ano até agora de 26%, pelo menos é para se colocar no radar. Indo nessa linha que a gente tinha comentado, a gente sabe que a correlação ela é inversa, né? Quando a gente tem uma redução de juros, porque a inflação está mais acomodada, enfim, as expectativas de curto e médio prazo acabam sendo mais benignas. Bolsa se beneficia disso, né? Não só as ações, mas fundos imobiliários, principalmente aqueles de tijolo também. Mas acho que cabe a gente dar um passo atrás aqui e colocar para o pessoal que está aí nos ouvindo de casa que, de fato, esse movimento só vai acontecer se em termos de política, né, a gente tiver responsabilidade. Principalmente no que tange a questão fiscal, né, algo que a gente debateu bastante nos últimos meses aqui nas nossas atualizações. Falamos do teto de gastos, que no período de transição de governo a gente já sabia que não viria mais, daí veio o novo arcabouço fiscal que foi anunciado lá no dia 30 de março e desse meio tempo para cá a gente teve uma redução significativa de expectativa de juros futuros, em contrapartida também Ibovespa e IFIX aí tendo ganhos expressivos, né? Mas o que a gente está vendo no curto prazo, no que diz respeito a essa questão fiscal, é que as políticas, pelo menos por enquanto, né, elas não estão sendo suficientes para arcar aí com gastos mais expressivos do nosso governo, pelo menos nesses 6 primeiros meses, né? A partir agora dos próximos meses é para a gente enxergar aí a volta, né, do PIS/COFINS sobre os combustíveis e também a retirada do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS, e isso tende aí a beneficiar a arrecadação do governo e fazer
com que essa conta ela passe a se equilibrar de uma melhor forma ao longo dos próximos meses. A questão é realmente se esse cálculo, enfim, e se o gasto do governo realmente vai parar no que diz respeito além de como o arcabouço fiscal vai passar, né, ou não. Sim, é o que a gente sempre fala e sempre vai orbitar na questão da responsabilidade, né, fiscal. A gente sempre fala também de incluir projetos sociais e programas sociais que são extremamente importantes, porém dentro do que existe aí de responsabilidade fiscal. E a gente falou sobre o arcabouço, foi assunto aí super debatido, né? O mercado financeiro como um todo ouviu muito esse termo de arcabouço fiscal, né? A gente tem isso já avançando, porém, o que hoje a gente vê como agenda é, de fato, a questão da reforma tributária que volta à tona. Ela tem aí vários aspectos importantes de serem comentados, inclusive a questão para o investidor que nos escuta, né? Sobre os dividendos, vai ser tributado, se não vai ser tributado, quanto isso impacta, quantos de volatilidade isso traz à tona para o nosso país, e não só para o nosso país, mas para a nossa bolsa, né? Então, a questão da reforma é algo que sim, daria para se dizer que é o assunto principal do próximo semestre, Isa? Exatamente, né? A reforma tributária é uma pauta que vem sendo debatida no nosso país já há algumas décadas, na verdade. A gente sabe o quão confuso e burocrático é o nosso sistema hoje. Exato. E a ideia, a proposta é justamente essa, né? De uma mudança dos impostos que incide sobre o consumo dos brasileiros, né? A proposta é justamente simplificar isso através de um imposto sobre valor adicionado que vem para substituir aí PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, numa legislação mais uniforme, mais simples e de uma forma aí um pouco mais homogênea. Essa, inclusive, é a pauta da nossa próxima transmissão. Então, para quem quiser saber mais a respeito da reforma tributária, quinta-feira que vem, o nosso colega Bernardo Haues vai estar aqui falando e debatendo a respeito disso. Alguns pontos relevantes que talvez a gente já possa adiantar aqui nessa transmissão é que, pelo menos na base que o governo trouxe, a proposta não é que o cidadão vai pagar mais imposto, né? Se eventualmente a gente tiver um aumento de carga tributária em algum segmento, é para ser compensado, né, através da redução da carga tributária em um outro segmento da nossa economia. A indústria deve ser aí o principal setor beneficiado nesse sentido, enquanto o setor de serviços eventualmente pode sofrer aí um aumento. Vale ressaltar também que setores como educação, saúde e transporte público coletivo, eles vão estar aí, pelo menos na base da proposta, né, excluídos da regra geral da alíquota única. Eles teriam aí uma cobrança de cerca de 50% desse valor, de modo a não impactar de uma forma expressiva ou negativamente boa parte da população nesses serviços que são básicos. Perfeito. Então, na quinta-feira, o Bernardo vai aprofundar um pouco mais, trazendo esse assunto que é extremamente importante, reforma tributária e como isso pode impactar. Reforçando que, até o momento, nesse primeiro semestre, a nossa bolsa ela ganha força, sobe 7,9%, 14 dos 17 setores tendo um upside. Eu gosto de reforçar aqui, educação e construção vêm sendo os principais setores. Por outro lado, como a gente havia mencionado, a parte de mineração e siderurgia apresentou a pior performance, obviamente sendo impactada pela queda de Vale. É importante salientar que a gente vai seguir acompanhando os movimentos da Bolsa, da economia e da política como um todo. Senhoras e senhores, eu sou Henrique Casagrande. Eu sou Isadora Fontanari. E esse foi mais um AVEOcast.